Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero nessa manhã cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para Jesus pode ser melhor, não pode? Um domingo meio que frio, mas eu entendo, meus amados, que o Espírito Santo jamais se limitará ao ambiente frio. O que ele procura nesta manhã é um coração de verdadeiro adorador. Se você vem nesta manhã com um coração de verdadeiro adorador, levanta a tua mão assim e glorifica o nome dele. Por isso, mais uma vez, eu quero cumprimentar a amada igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Meus amados, graças a Deus, como estamos em pé assim, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, onde esse hino foi bastante sugestivo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, fidelidade. Esse é o reino do nosso Deus. Esse é o reino de Jesus Cristo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem achou, diga um amém bem gostoso para Jesus. Aleluia. Meus amados, antes de ler esse texto sagrado, eu quero aqui externar minha alegria, minha gratidão, primeiramente a Deus, que nos tem sido fiel para com a sua palavra e a sua profecia. Em segundo lugar, agradecer aqui o nosso pastor João Adair, que nos confiou a tribuna desta igreja para estar ministrando nessa manhã. E agradecer também a minha família, que está ali do nosso lado ali, meus filhos, minha esposa. Deus os abençoe ricamente, poderosamente, para a glória do nome dele. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença. Diga assim, coxo de nascença. Diga mais forte, coxo de nascença. O qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Diga assim, pedir esmola. Aos que entravam, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Temos aqui, meus amados, permita discorrer um pouco desse breve texto que nos conta um relato onde Pedro, João e um certo homem aleijado de nascença compõem esse relato deste texto sagrado. O que mais me chama a atenção é que o livro do Atos dos Apóstolos é a manifestação completa do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, a gente vê um milagre do Senhor, da parte do Espírito Santo, usando a pessoa de Pedro e João, a um moribundo, a um homem aleijado de nascença.
Mas antes que a gente chegue no texto propriamente dito, eu quero discorrer com você 3 caminhos que precisamos aprender. E da mesma forma, assumir como atitude como igreja, para assim termos a porção do Espírito Santo em nossa vida. Para assim termos, porque é muito bom, pastor, é muito bom, meu amado, a gente ver a movimentação do Espírito Santo. É maravilhoso quando a gente chega num culto e vê que o Espírito Santo está agindo no nosso meio, está tendo liberdade no nosso meio. Isso é maravilhoso, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas só que para o Espírito Santo agir no nosso meio, meu amado, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. No capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, eles receberam uma incumbência não de outro apóstolo, mas sim do Senhor. E aqui começa, meu amado, quando o Senhor aparece a eles e dá uma ordem dizendo: olha, não se ausentai de Jerusalém, porque aqui vocês vão receber a promessa que eu prometi lá atrás. Aqui vocês vão receber a promessa, o derramamento do Espírito Santo, então ficai em Jerusalém. Tem muita gente, meu amado, que tem essa dificuldade de obedecer à ordem do mestre. Jesus, meu amado, ele não é um amiguinho que pede alguma coisa para nós, não. O Senhor, ele é o nosso Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nos ordena, ele nos manda, e nós, como os seus servos fiéis, nós obedecemos. Tem muita gente, e existe um evangelho por aí muito light, a qual Deus não está mais ordenando, a qual Deus não está mais determinando, a qual Deus não está mais mandando. E eu vejo em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus cria tudo, cria o homem, dá o nome a Adão, o primeiro homem. E quando ele faz o jardim, ele coloca o homem ali para cuidar e o guardar. E aí ele chama Adão e diz: olha, Adão, você pode desfrutar de tudo, você pode comer de todas as árvores, mas ei, uma você não pode. Ei, uma você não toca. E isso, meu amado, não foi um conselho, não. Ele disse uma ordem: dessa você não toca. Jesus, meu amado, ele é o nosso Senhor. Ele continua hoje em dia nos ordenando. Ele continua hoje em dia nos mandando, nos determinando, dizer: ei, não vai. Ei, não pega. Ei, não toca. Ei, silêncio. E como foi bem colocado aqui na explanação dos mestres aqui na EBD, tem gente que não escuta mais a ordem do mestre. Porque lá em Mateus capítulo 8, até os ventos e o mar lhes obedecem. Se diz assim: sim, senhor mestre, eu estou aqui para obedecer a tua voz. Se você está nessa manhã, meu amado, para obedecer a voz do mestre, levanta a tua mão assim, glorifica o nome de Jesus. O segundo caminho para a gente ver o movimento do Espírito Santo é a perseverança, porque ele estava em obediência estando em Jerusalém. Mas no Atos dos Apóstolos 1,14 vai nos dizer que eles perseveraram unânimes em oração. Tem muita gente que quer obedecer, mas não quer perseverar na prática da obediência desse evangelho. Tem muita gente que quer obedecer, mas não quer continuar obedecendo.
perseverando, sendo fiel até a morte, aleluia, sendo firmes e constantes. Tem não, a gente obedece só no domingo de manhã, pastor. Não, ou então a gente obedece, pastor Davi, só no domingo à noite, chamado crente domingueiro. Na semana a gente é outro tipo de pessoa. Meu amado, sede firmes, sede constante neste evangelho, sede obediente, sede constante, aleluia, e você verá que Deus trará, aleluia, alegria tal ao teu coração, quando Ele chamar o teu nome. Porque o nosso interesse não está nesta terra, está quando Ele soar no soar da trombeta. Ele dizer, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E o terceiro caminho, que eu quero chegar, para assim ter o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, é que no capítulo 2, no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que antes do derramado do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas você pode dizer para mim assim, irmão Flávio, reunidos não quer dizer que estão unidos. Reunidos não quer dizer que estão juntos. Meu amado, mas aqui o doutor Lucas deixou bem claro, quando estavam todos reunidos, ele trouxe uma palavra do grego chamada homoi, aquele que traz semelhança de estado, e de atividades de espírito e conduta. O que isso quer dizer? Ei, meu amado, somos o mesmo espírito, aleluia, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. É esse entendimento que o doutor Lucas está colocando nesse estavam todos reunidos no mesmo lugar. E sabe o que aconteceu? Quando de repente nós praticamos esses três caminhos, a obediência, a perseverança e a união, diz que de repente, pastor João, um vento veemente entrou naquela casa, aleluia. Se você está sentindo a presença do Espírito nessa manhã, glorifica o nome dele. E ali encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como as línguas de fogo. Oh, aleluia! O selo do Espírito Santo veio batizar eles para uma obra do reino eterno. Aleluia! E aqui eu quero fazer um adendo, meu amado. Porque tem muita gente fazendo a obra sem ter esse selo do Espírito Santo. Tem muita gente querendo ser muito caridoso, generoso, se levanta para pregar, se levanta para fazer missões, se levanta em determinadas obras, mas não tem a obediência, a perseverança e a união de estar com os irmãos. Deus quer manifestar sobre a tua vida. Deus quer manifestar sobre a tua vida, sobre a tua família, os dons do Espírito Santo, mas tem que haver, meu amado, tem que haver perseverança, obediência e tem que haver união, aleluia. Você tem que estar aqui congregando, partilhando as suas necessidades e as suas bondades com quem está aqui, aleluia. Partindo desse pressuposto, chega no capítulo 3, aí é maravilhoso. Maravilhoso, pastor Davi. Porque no capítulo 3, eles continuam na oração, eles continuam naquela rotina de subir ao templo e a orar e a buscar a face do Senhor. Não é porque você é batizado com o Espírito Santo que você vai baixar as armas, não, aleluia, tem que continuar, tem que perseverar. Pedro e João subindo ao templo à hora da oração nona.
E a Bíblia nos conta que tinha um aleijado, tinha um coxo de nascença. Aqui eu fico até com pena do pobre, porque ele nunca tinha experimentado andar. E ali ele era colocado diante da porta formosa, entendendo que no templo e todo aquele complexo do templo existia 9 portas, e só essa porta era que era diferenciada. Os mestres estão aqui, podem me embasar nesse conteúdo. Era uma porta gigantesca de 25 metros de altura, por 20 de largura, uma porta de bronze, uma porta pesada que só para abrir mais de 20 homens eram obrigados a empurrá-la. E aquele homem era colocado ali, diante da porta formosa, mas com um objetivo. Qual era o objetivo? Pedir uma esmola. Tem muita gente, meu amado, que está dentro do templo. Tem muita gente que está diante da porta formosa, está diante da magnificência de alguma coisa, mas está mendigando. Estar a pedir esmola. O objetivo dele ali não era cumprimentar quem entrava. Não, a Bíblia é bem clara quando diz que o objetivo dele era pedir esmola. E era colocado diariamente. Não sei quem levava, se era o seu irmão, se era o seu cunhado, se era o seu pai, não sei como levava, se era nas costas, mas não sei. Ele era colocado ali. Mas apareceu 2 homens cheios do Espírito Santo. E você acha que essa história acabou lá em Atos dos Apóstolos? Ela continua, meu amado, nos dias de hoje. Tem pessoas no nosso meio hoje que estão precisando desse socorro do Espírito Santo, desse socorro de Jesus, e não só aqui, mas lá fora estão precisando também. Estão precisando desse socorro do Espírito Santo. Mas eles esperam ver, sabe quem? Eu e você, ser bênção na vida deles. Eles esperam ser Pedro e João subindo não só ao templo, mas para fazer misericórdia na vida deles. A Bíblia nos diz que Pedro e João, entrando no templo, olhou para o homem. O homem, olhando para João e Pedro, esperava receber dele alguma coisa. Mas Pedro, fitando os olhos nele. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É a mesma palavra quando os discípulos estavam todos reunidos e Jesus deu as últimas instruções para ele e aos céus foi ao assunto. E a Bíblia nos conta que eles, fitando os olhos nos céus, apareceram anjos do lado dele e disse: irmãos, vocês estão olhando, o mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. Ele vai voltar. Esse mesmo entendimento que Pedro e João, fitando os olhos nele, é o mesmo entendimento. Quem olha para o céu, meu amado, tem que ter o mesmo olho para olhar para a terra. Não adianta entrar no templo para adorar ao Senhor se eu não tiver um olhar do meu irmão que está padecendo. Porque tem um influenciador digital aí fora que eu gostei do que ele disse. Ele disse: olha, a verdadeira espiritualidade não está dentro do templo. Aí eu levantei a orelha, esperei ele terminar o entendimento. Ele disse: a verdadeira espiritualidade está lá fora. É quando você olha um mendigo, é quando você olha o teu vizinho passando uma necessidade, é quando você olha aquela pessoa que está moribunda, é quando você olha aquela pessoa que te pede ajuda.
Não adianta eu fitar os olhos aos céus se eu fechar meus olhos para as dores que existem aqui na terra. Não adianta eu vir para o culto, um culto maravilhoso como esse, e eu, ao sair daqui, ver um morador de rua me pedindo, me dá uma ajuda, e você diz, não, vai procurar outra pessoa. Não, meu amado, se você está aqui olhando para cima, você tem necessidade e obrigação de olhar para baixo também, nivelar essa comunhão. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Ele não é nada palpável. Talvez Pedro poderia estar entrando ali com o bolso cheio de dinheiro, com uma oferta, trazendo alguma oferta. Mas ele mesmo, na sua expressão, ele diz, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Tem muita gente que está esperando receber do reino de Deus, riqueza. Tem muita gente que está esperando receber do reino de Deus algo palpável, aquilo que lhe pode pegar, mas não. Como diz Paulo em capítulo 14 de Romanos, vai nos dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! É a justiça que vem de Deus. Pedro e João disse, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia nos conta que o moribundo, aquele que estava ali à porta formosa, esperando receber dele alguma coisa, talvez ele fazia uma conjecturação na sua mente, dizendo assim, esses aí devo ganhar uma esmola bem gordinha. Estão vindo sorrindo, alegre, deve ganhar uma esmola gorda. Mas mal esperava ele que ia ganhar o milagre da sua vida, meu amado. Ia ganhar o milagre da sua vida. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se pôs nesse momento. Isaías 35 profetiza sobre o reino de Deus, a qual ele vai nos dizer, ei, aquela nova Sião é onde os coxos andam. É onde os cegos vão enxergar, é onde os leprosos são purificados, é onde os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o reino de Deus. Aquele homem de um salto saltou, os seus tornozelos se firmaram. Ele começou a andar e adentrou no templo saltando e louvando o nome do Senhor. Aleluia! Sabe o que é que isso representa? A classe social daquele tempo segregava, separava aleijado, publicano, cobrador de impostos, homens que tinham algumas profissões que eram condenáveis. Se eles olhassem alguma espécie de desconfiança na sua profissão, você já era impuro, então você tinha que ficar lá fora. Você tinha que estar do lado de fora, não participava. Mas com o reino eterno, meu amado, com esse reino que Jesus nos trouxe, ele diz, ei, ninguém lá fora, todos aqui dentro. Enquanto a sociedade separava, Jesus agregava. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Enquanto muitos estavam fora, na sarjeta, separado, excluído, Jesus disse: vem. Os discípulos de João ficaram impressionados com o agir de Jesus e a instalação do reino, e disse: corre lá e pergunta se ele era o que era prometido para vir nesse tempo. Os discípulos correram, foram até Jesus e dizem: olha, nós viemos saber se você era o prometido que os profetas profetizaram. Jesus não falou uma palavra, disse assim: diga para João que os cegos estão vendo. Diga para João que os coxos estão andando. Lucas 7:22. Diga para João, aleluia, que os leprosos são purificados. Diga para João que aqueles que estavam separados estão unidos agora. E o reino, aleluia, o evangelho é pregado a todo que aquele crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu convido você a se colocar de pé nesta manhã. Se coloque de pé, meu amado. Aleluia. O tempo já foi embora. No reino de Deus, todos nós temos um valor inestimável. Para encerrar, eu quero... Isso, meu santo, deixa Deus te usar aí nesse teclado. Você vai sair daqui sabendo que no reino de Deus ninguém é excluído. Ainda há lugar. Eu quero contar uma breve ilustração para você. Que um homem querendo ensinar para o seu filho o valor da vida, chama o seu filho, lhe entrega uma pedra e diz assim: filho, passe a rua e vá diante daquela feira e mostre essa pedra. Se alguém se interessar em comprar, você vai mostrar os 2 dedinhos. O menino muito esperto diga assim: sim senhor pai, e sai correndo, atravessa a rua, fica diante da feira e mostra a pedra, pastor João. As pessoas vão passando na feira e uma senhora se interessa pela pedra e diz: meu filho, que pedra bonita, vai ficar bonito o meu jardim, quanto é que é essa pedra? O menino não fala nada e mostra os 2 dedinhos. Ela disse: R$2, eu quero essa pedra. O menino não vendeu a pedra como ordenança do seu pai, volta correndo e disse: pai, ganhei R$2 na pedra. O pai, querendo ensinar ainda outra lição para o filho, o valor da vida, disse: meu filho, ainda não venda. Atravesse a feira. Lá depois da feira vai ter um museu. Quando você chegar no museu, você mostra a pedra. O menino muito esperto corre, passa a feira, chega diante do museu e começa a ficar com a pedra mostrando. Chega aquela pessoa, olha e disse: olha que pedra bonita, vai ficar legal no meu escritório, quanto é que você quer nessa pedra? O menino não fala nada e mostra os 2 dedinhos. Ele olha para o menino: o quê? R$20 mil, eu pago. O menino toma aquele susto, volta correndo para o seu pai e diz: pai, eu não ganhei mais R$2, eu ganhei R$20 mil. E o pai muito calmo diz: calma. Depois do museu tem uma loja de joias. Aquele joalheiro que entende de pedra, atravesse a feira, passe pelo museu e chegue naquela loja de joias. Mostre a pedra e me diga o que você faz. O menino corre todo empolgado, passa a feira, passa o museu, chega na loja, entra na loja, está aquele homem bonito, assim como o pastor Davi, elegante, bem arrumado. Espera o menino em pé, o menino chega, não fala nada, e aquele homem diz: pois não, meu filho. O menino mostra a pedra. Ele olha aquela pedra e diz: se trabalhada,
vou ter a melhor joia dessa loja. Se você está entendendo, glorifica o nome de Jesus. Tem pessoas aí fora que precisam ser trabalhada por mim e por você. Quando Pedro e João o toca pela mão e o levanta, precisa de apoio, meu amado. Aquele homem da joia olha para o menino e diz: você quer vender? O menino mostra os 2 dedinhos. Ele diz: o quê? 2 milhões de reais eu pago agora. O menino toma aquele susto, volta correndo para casa, diz ao pai: pai, não ganhei mais 2 reais nem 20 mil reais. Eu ganhei 2 milhões de reais. O pai disse: agora é o momento de você aprender. Existem pessoas aí fora, existem pedras aí fora, que ninguém dá nada por ela, mas no lugar certo, na pessoa certa, trabalhado de forma certa, tem um inestimável valor. Quando você vê um mendigo aí fora, meu amado, diga assim: essa é uma pedra preciosa para o Senhor. O nosso general de guerra vai saber trabalhar e eu quero ser usado. A voz foi embora, meu amado. Coloca a mão no seu coração assim. O reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos edificando, nos fortalecendo, estando-nos em Ti, Senhor, porque precisamos, ó Deus. Deus, em o nome de Jesus, agora que não possamos ser mais covardes, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, ser como Pedro e João, ser usados, ó Deus, que aqueles que necessitam. Fica conosco, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus.